Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Hoje nós vamos meditar o Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 34. Marcos, capítulo 4, 26 ao 34. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como alguém que lança semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a semente produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga, mas, quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha bem, hoje, no Evangelho, Jesus conta-nos duas parábolas. Inicialmente, todas as duas para comparar o reino de Deus, o reino dos céus. Mas inicialmente com a parábola da semente que é lançada à terra. Aqui Jesus diz que a semente, por si só, ela germina sozinha. E o homem dorme, acorda de novo. Quando pensar que não, está lá o fruto. Depois ele compara com o grão de mostarda, que é a pequena, como Jesus mesmo diz, a menor entre todas as sementes da terra. E quando é semeada, essa semente pequenininha, grão de mostarda, nasce o pé, nasce a árvore. Tão grande, mas tão grande que chega a ser a maior de todas as hortaliças e onde os pássaros do céu podem abrigar-se. Esse é o que o texto diz. Agora, por que Jesus usou essas duas comparações? Ou melhor, por que Jesus usou essas duas parábolas? Uma tem conexão com a outra. É notável isso quando, por exemplo, você para olhar para esta parábola como o dia da sua conversão, o dia que Deus te chamou, o dia que a semente foi lançada, o dia que você sabe aquele dia assim que Jesus falou: eu preciso chamar ele, eu preciso chamar ele, eu quero e eu vou chamá-lo. Assim como ele chamou, nós vimos aqui essa semana e a semana passada também, os primeiros discípulos, André, Pedro, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, enfim. A gente já meditou sobre isso. Ele chamou cada um. Teve o dia de chamar, como houve o dia também que chamou você. E ela é como a semente. Você pode lembrar o dia, você pode lembrar a hora, você pode lembrar a pessoa que te convidou, que Jesus usou para convidar você. Mas acredite, isso é fruto de um chamado que Jesus fez para você horas atrás, ou dias, semanas, ou meses, ou anos atrás. Por quê? A primeira parábola. O homem joga a semente na terra e dorme e acorda. Dorme e acorda. Ele não percebe, mas aquela semente sozinha ela vai germinando. Quando ele percebe, é um convite de uma outra pessoa. Vamos para a igreja. Entende que já tem ali um broto. Depois
a pessoa aceita o convite e vai, participa, começa a participar, enfim. E aí vai com o tempo produzindo frutos. E sobre o grão de mostarda, olha só a conexão que tem uma com a outra. Porque tanto para uma quanto para a outra é necessário que haja tempo para isso. Para a semente germinar que está na terra, crescer e chegar ao ponto de dar frutos, é necessário que haja tempo. O grão de mostarda também é menor, mas para ela se tornar uma grande árvore, a maior de todas as hortaliças, que não é uma árvore, mas entre as hortaliças a maior. E eu pesquisei, eu vi uma foto, na verdade um vídeo, de um pé de mostarda. É grande realmente, e é bonito. Dá uma semente desse tamanho aqui, ó, que quando vai esfarelando fica as sementezinhas pequenininha, realmente menor do que um grão de areia. Como se fosse aquele cominho, aquele tempero corante, pronto. Exatamente. Mas para chegar daquela semente até um broto, até uma árvore bonita e chegar ao ponto de as árvores poder fazer seus ninhos ali, poder se abrigar à sombra, é necessário tempo. E o tempo exige também paciência e perseverança. E o reino dos céus, Jesus vem comparar isso. Não é algo assim que de uma hora para outra acontece. É necessário paciência, é necessário perseverança, porque Jesus, ao falar dessa parábola também, principalmente do grão de mostarda, ele vem dizer que o reino dos céus é pequeno, mas quando semeado, brota e fica grande, se expande. Isso para comparar ao reino da terra, porque o reino da terra é para os grandes, como o padre Paulo Ricardo fala, que o reino daqui da terra é para os grandes. Quem é que manda? Quem é que manda aqui no mundo? O capitalismo, a galera que tem poder, que tem dinheiro, a galera que tem posse, a galera que tem influência, que tem nome, enfim. Mas o reino dos céus não. Jesus, ele nasceu na manjedoura, nasceu no curral. Jesus morreu na cruz, nu, despido, despedaçado, humilhado. Um nada, mas desse nada foi-se feito tudo. Porque o reino dos céus é assim. Porque é como diz, do que adianta tudo, tudo nesse mundo, mas perder a vida eterna. Porque aquilo que é semeado aqui no mundo, o reino de Deus que é semeado aqui no mundo, quando chegar ao ponto desse grãozinho se expandir, será lá no céu. Que adianta a gente ter tudo aqui no mundo, mas perder a vida eterna? Não estou falando para ninguém ser pobre, para se acomodar com, de repente, com a pobreza ou não, não estou dizendo isso. Mas isso para diferenciar as coisas de Deus das coisas do mundo. As coisas de Deus é do pequeno que vai crescendo, com paciência, com perseverança, gradativamente, dia após dia. Foi semeada, dorme de novo, acorda de novo, e aí depois você vê que chegou, aconteceu. Já o reino da terra não, é diferente. Manda quem tem dinheiro, manda quem pode mandar. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.